Boa noite, boa noite a todas e todos aqui na TV Mamulengo, no programa Fala Mamulengo dessa noite. Antes de falar quem será a nossa convidada e bonequeira, eu queria ler aqui um poema para vocês, certo? De William Shakespeare, que diz o seguinte. Deixa eu ler aqui para vocês. Dúvida da luz dos astros, de que o sol tenha calor, dúvida até da verdade, mas confiar em um meu amor. Pro Dia dos Namorados, né? Para todos vocês, uma boa noite. E vamos iniciar a TV Mamulengo, tá certo? Já vou começando aqui dando boa noite aqui pro meu amigo Cristiano Castro dos Brincoleiros, grande companhia de teatro de boneca de Fortaleza, um abração. E aguardando aqui que todo mundo chegue, sente-se, bote sua almofada e se prepare, que hoje nós vamos receber aqui no nosso bate-papo diário, né? Nosso bate-papo. Oh, peraí, deixa eu só ligar aqui o computador e tirar aqui o som para não dar um retorno aí, tá certo? Bárbara. A Bárbara vai estar aqui para falar um pouquinho da história dela com o teatro de bonecos. Eu vou aguardar que a Bárbara chegue para que eu possa fazer um convite a ela e dizer a vocês estou muito feliz de que vocês todos estão aqui, da TV Mamulengo, e dizer que é um prazer enorme toda noite sentar aqui e conversar com vocês e ter esse monte de gente ao redor da gente nesse momento de isolamento social, né? É muito bom saber que vocês estão aí, estão ouvindo a gente aqui, estão participando, estão fazendo a TV Mamulengo, porque vocês fazem a TV Mamulengo, né? Eu não faço só, eu faço com vocês, e é por causa de vocês que eu tô aqui, por causa da gente, de todos nós, né? Por causa dessa união, por causa dessa conexão entre os brincantes do teatro de bonecos. É claro, a TV Mamulengo tem a missão de fazer o resgate da memória cultural de cada brincante. Essa é a nossa primeira missão, resgatar essa memória cultural de cada um. E agora eu vou ficar aqui aguardando que a Bárbara chegue, para que eu possa fazer o convite a ela, para que ela possa se conectar com a gente e que a gente possa dividir essa tela junto e que vocês possam fazer milhões de perguntas, tá bom? Espero que vocês façam perguntas, pode encher de perguntas aqui que a gente vai tentar ler todas as perguntas. Se a gente não conseguir, a gente deixa aí para a Bárbara responder para vocês no particular, tá bom? Mas aguardando aqui a presença da Bárbara, vamos aqui. Oh, a Bárbara chegou, nossa convidada chegou. Eu já vou me conectar aqui com ela. Já vou dar o boa noite para ela. O Instagram tem umas falhas de vez em quando, mas a gente segue em frente. Segue em frente, desiste nunca. Fiz o convite à Bárbara, aguardando aqui o retorno. Guardando o retorno, aguardando o retorno. Ligando o computador novamente, que já deu aqui. Opa! Omar Rocha, boa noite, Omar. Um abraço para você, meu irmão. Não. Vou aqui de novo. Vou aqui já adicionar a Bárbara, aguardando que ela se conecte aqui com a gente. E vamos torcer aqui que dê certo. Estou na torcida. Opa! Boa noite, Bárbara. Vem? Boa noite, tudo bem? Tudo bom. Melhor agora com a sua presença aqui com a gente. Peraí, aí, tá ouvindo bem? Tô ouvindo bem, tô lhe vendo muito bem. Dando Pode ir licença. arrumando direitinho, pode ver quem já chegou, pode ir dando boa noite. Enquanto eu preparo aqui o computador. Obrigada de estar aqui. Minha xará, Bárbara, Ah, que querida, legal. linda, linda você. Eu tô sentada aqui do lado do modem para dar tudo certo, tá? É, a gente tá fazendo isso para ver se a gente não dá falha, porque de vez em quando dá umas falhinhas. Já quis cortar um pouquinho aí, mas tá ok agora. Ah, eu tento ficar numa pose assim para se cortar, ficar assim, ó. É boa estratégia. Boa Com a estratégia. cara, Vamos fazer agora. Se cortar já né? fica. É ótimo. Com a cara feliz. É. Deixa eu ver aqui. Eu estou tentando ligar o computador aqui para não perder nada. Toda noite eu faço. Pronto, consegui.
Vou aqui só. Caramba, você é muito organizado. Fico impressionada com a tabelinha, quem participa qual dia. Para não ter para não confundir e botar duas pessoas ao mesmo dia. E quando é que é a sua live para você falar das lives, para você falar desse momento, dessas entrevistas? Vai chegar. Minha live vai chegar. Vai chegar. Foi engraçado porque o meu contato com você foi querendo te entrevistar, né? Te perguntar como é que é esse momento. Aí você, participa da live. Eu falei, ih, rapaz, vamos ficar de troca-troca aqui, porque eu vou perguntar muito também. Tranquilo. Pronto, eu liguei aqui o computador. A gente está aqui, algumas pessoas já chegaram. Boa pergunta. A Eliane Damasceno aí do Brincoleto está dizendo que é uma boa pergunta. Só se a Eliane, ela tem um probleminha. Eu já convidei ela para vir para cá. Ela disse, não, eu não consigo. É uma bonequeira de mão cheia. Pinta os bonecos. Tem um trabalho de sombreamento nos bonecos que eu acho impressionante. Mas ela não gosta muito da live e eu vou respeitar. É engraçado, porque realmente esse momento de chamada com vídeo, eu tô tentando me acostumar agora, mas normalmente eu fico olhando pra minha cara e fico, ai meu Deus, olha que tanto de cabelo branco. E aí eu paro de prestar atenção e fico só assim. De repente teve um dia que eu me peguei espremendo um cavinho assim na pele. Cabelo é branco, ó. Aí, ó. Aí tem que botar um pouquinho do chapéu. Né? Esse recurso de você conversar vendo o outro, mas se vendo também, eu pelo menos fico nessa dificuldade de organizar onde olhar, o que olhar. É estranho. Tô achando esse processo ainda difícil. Imagina estudar agora, né? Sala de aula assim. É verdade. Verdade. Bem, a gente vamos começando, né? As pessoas vão chegando, vão vendo aqui como é que a gente vai conversando. Eu queria perguntar uma coisa para você. Antes de você entrar aqui, você disse para mim que estava afastada do teatro de bonecos. Fazia tempo que não botava um boneco na mão. Acho que uns 10 anos, não foi isso? Sim. Pois é. Mas então conta pra gente como é que começou a sua história com o teatro de bonecos. Como é que o boneco atravessou no meio da rua e disse, epa! É você. É você que vai trabalhar comigo. O boneco chegou na minha vida por meio de Isabela Brochado, minha orientadora, professora maravilhosa, linda, queridíssima, que tinha acabado de retornar do doutorado dela e ela entrou no departamento de artes cênicas. Assim, eu entrei na Universidade de Brasília em 2003. Então, 2003, 2004, 2005, 2006, já tinham 3 anos de curso, eu ainda estava meio perdida em qual lugar, porque eu cursava administração ao mesmo tempo e não sabia exatamente o que fazer com esses dois conhecimentos. E a Isabela Brochado estava retornando do doutorado dela e trazendo aquela bagagem toda, assim. Então, no semestre que ela voltou, ela levou Chico Simões para o UNB, para fazer uma apresentação, levou o mestre Zé Divina no UNB. E assim, a primeira apresentação que eu vi do Zé Divina, fiquei assim... Ele botou um boneco que chamava o Fumador, e eu lembro que o boneco subiu, aí ele perguntou, quem tem um cigarro aqui? Aí eu entreguei o cigarro pro boneco, e o boneco começou a fumar, e aí ele perguntou meu nome, qual é o seu nome? O Bárbara. E o boneco começou a passar mal. O fumador começou a passar mal. Esse cigarro da Bárbara, esse cigarro do NB é muito doido. E o boneco vomitou na plateia. E eu fiquei assim, catatônica com aquilo. Foi muito engraçado, foi muito engraçado. Então a Isabela chegou trazendo isso. E aí eu cursava uma disciplina com ela, que era metodologia da encenação e direção, e ela trabalhava com a linguagem do teatro de formas animadas. Aí no semestre seguinte eu pedi para ser monitora dela, que eu falei, eu não entendi isso direito, porque né, o teatro de formas animadas são os bonecos, os objetos, as máscaras, e eu queria me aprofundar nisso. Então, meu contato com o teatro de formas animadas foi na graduação. Nesse tempo, começa com Isabela Brochado.
Ela foi Mas aí, a então, culpada. você começou a brincar o boneco? Como é que foi? Depois que você viu o mestre Zé Divina fazendo boneco, entrou nesse universo, você já foi brincar ou não? Não, eu acho que eu sempre fiquei num lugar meio distante, assim, de aprendendo, observando, sabe? Nesse segundo semestre de 2006, eu pedi para ser monitora da Isabela, e aí fui lendo sobre a linguagem do teatro de formas animadas, e eu sou da licenciatura. Então, eu pensava no boneco nessa questão de sala de aula, como trabalhar com boneco em sala de aula. Aí, em 2007, eu fiz estágio supervisionado, uma disciplina da licenciatura. Eu e outros colegas, nós montamos uma oficina de teatro de bonecos num bairro aqui em Brasília. Não é bem bairro, é cidade satélite, né? São Sebastião. E lá em São Sebastião a gente trabalhou com a linguagem do teatro de bonecos. Era um bairro numa situação, um contexto de vulnerabilidade social. E foi muito legal, foi muito, muito rico. Então, minha experiência com bonecos sempre foi nesse lugar da sala de aula, enquanto facilitadora, enquanto nesse processo de construção, de encenação, mas não tanto quanto brincante, sabe? Foi muito aos poucos, assim, foi bem durante o tempo do Lata mesmo, do Laboratório de Teatro de Formas Animadas, que é um laboratório de pesquisa e extensão que tem na Universidade de Brasília. E aí lá no Lata, quando é que eu fui botar boneco na mão? Eu acho que foi em 2007. A gente fez uma apresentação de uma ópera do professor Marcos Mota que chamava Caliban. E aí eram bonecos gigantes. Então foi assim, foi bem aos poucos, sabe? Foi bem calma, vamos aqui, depois vamos lá. Um cadiquinho de Olha, cada lugar. eu não vou mentir não, que hoje pela manhã eu fui ler o seu trabalho de mestrado, eu dei uma leitura nele, achei Eita, interessantíssimo. que Foi legal! essa questão de você ter pesquisado as mulheres de Glória do Goitá, a minha amiga Cida Lopes, quando você fala dela aqui, eu digo, oh, Cida Lopes, grande amiga. A gente trabalhou junto lá no Museu do Mamulengo, reformando bonecos. Que legal! Eu vi só a live da Cida aqui com você, foi muito especial, muito linda. É, Cida, incrível. né? Mas conta pra gente então como é que foi o teu trabalho de pesquisa, assim, você se tacou de Brasília para Pernambuco para ficar lá, vi que você passou pela grande feira da FENEARTE, que é uma feira belíssima que eu amo. Olha, então, depois da graduação, eu tive essa experiência com o teatro de formas animadas, nessa preocupação de levá-lo para a sala de aula. E aí, no laboratório de teatro de formas animadas, a gente tinha pesquisas coletivas e pesquisas individuais. Então, nas pesquisas coletivas, teve essa ópera com bonecos gigantes, teve um espetáculo que a gente montou com bonecos de cabaça, apresentação de bonecos de luva. Tive uma experiência com a Janaína, com a Joana, com o teatro de objetos, então era sempre assim uma coisa muito pontual. Mas meu projeto individual no laboratório foi uma oficina que eu apliquei no CAPS AD. O CAPS é um centro de atenção psicossocial para usuário de drogas. Eu moro no Guará, que é uma cidade satélite aqui de Brasília, e um amigo meu era gerente da unidade do CAPS e tinha me convidado para aplicar uma oficina lá. E aí eu levei bonecos para essa oficina. E era assim, era um dia e esse um dia virou um ano. Eu fiquei um ano lá no CAPS AD trabalhando com essa linguagem. Primeiro, depois da experiência com teatro de bonecos, no CAPS, eu percebi que o boneco não era uma linguagem, não nem sei se dá para falar boa, mas na metodologia que eu estava usando não estava funcionando. Porque o processo de construção, eu demorei para entender o CAPS como um lugar de passagem. Como um lugar que a oficina tem que, cada dia ela tem que terminar ali, ela não pode depender uma aula da outra. Então, os pacientes, os participantes, eles recaíam no tratamento deles, eles sumiam
e eu optei por uma construção de bonecos coletiva. Então, quando aquele paciente que recaiu voltava e via o boneco dele, uai, mas por que esse boneco virou isso aqui? Não era isso aqui que eu queria, não. Dava muita confusão. Aí eu tentei, assim, falei, o que eu faço? Então, vou reformular essa metodologia e comecei a trabalhar com máscaras. E funcionou bastante. Aí também comecei a trabalhar com a linguagem do Augusto Boal, que é aquele livro O Arco-Íris do Desejo. E isso, assim, em 2008, eu terminei minha graduação, fiz uma pesquisa, fiz meu trabalho de conclusão de curso sobre essa experiência. Então, assim, 2008 foi o fim. Acabei a graduação, nunca mais mexi com boneco. Nunca mais. Eu me formei em cênicas. Nessa experiência de trabalhar na clínica, eu fui para a área da hotelaria hospitalar, fui para outro caminho e fui para a sala de aula em outro saber. Eu retomei minha pesquisa, a vontade de estudar em 2015. E aí, como é que as mulheres entraram, né? Muito engraçado, porque eu estava comentando até com a Joana, que está aí, que a gente falar da gente mesmo e perceber a nossa trajetória é muito importante, porque tem tudo a ver com a nossa pesquisa. Onde é que eu caminhei, o que aconteceu para eu chegar até aqui. E o que tinha me acontecido? Em 2015, eu resolvi fazer o mestrado. Eu trabalhava como professora, como docente, numa instituição de ensino superior. Eu tinha até então só o título de especialista. E era uma cobrança constante da faculdade. Nós precisamos de professores com mestrado, vocês têm que se capacitar, vocês têm que estudar, papapá. E aí, eu tentei o mestrado em áreas diferentes. Eu fui para o Centro de CDS, Centro de Desenvolvimento Sustentável, tentei o processo seletivo lá, tentei o processo seletivo no Centro de Excelência em Turismo, e sempre assim, muito aleatório, sabe? Sem ter muito foco, sem saber o que investigar. Aí eu resolvi ir para cênicas. Falei, poxa, eu tenho essa formação híbrida, né? Sou formada em administração, com ênfase em hotelaria, e licenciada em educação artística, e tinha feito essa especialização em hotelaria hospitalar. E aí, nesse momento, até 2009, eu ainda não sabia, assim, até 2015, eu ainda não sabia que caminho tomar, se o certo era ir para a área da administração, eu estava ainda muito perdido. Aí eu fiz o processo seletivo para cênicas, falando sobre as narrativas orais dos quilombolas, num projeto que meu ex-marido coordenava. A minha ideia era, naquele momento, era viajar com ele e construir uma coisa coletiva, assim, vamos, crianças, vão brincar no rio e tudo mais. E aí a vida é muito doida. O que aconteceu? Eu passei com esse projeto esquisitaço. Eu até comentei na live com o Walter Cedro que no processo seletivo a professora Rita de Cássia, ela segurou meu trabalho e perguntou assim, fico batendo ele assim na mesa, Bárbara, eu entendi que você quer viajar com seu esposo, eu só não entendi o que tem de você aqui nessa pesquisa. Ela fez essa pergunta e eu fiquei assim, não, porque aí o meu marido, ele coordena esse projeto. E ela, não, querida, eu entendi que você quer viajar com seu esposo e tudo, eu só tô querendo saber, como eu tô olhando seu histórico escolar, você trabalhou no Lato, eu só tô querendo entender o que tem de você. E eu não estava entendendo essa pergunta, eu continuei dando essa resposta. Enfim, o que me aconteceu? Eu entrei em 2015, no segundo semestre, e no primeiro dia de aula, meu ex-marido pediu divórcio. E minha pesquisa, minha intenção de pesquisa era viajar com ele e ir para o campo, né? E falar de tartarugas e narrativas dos quilombolas. E travou. Deu uma travada. Travou? Travou ou destravou? Deu uma travada? Travei. Deu, mas já destravou. Aí, o que me aconteceu? Eu fiquei no divórcio. Do divórcio. Aí, falei, Isabela, minha orientadora, chamei Isabela, não quero falar sobre isso. Eu não quero pesquisar sobre isso, eu vou trancar esse curso, não vai dar. Meu filho não tinha nem 2 anos completo, eu não vou conseguir. E a Isabela foi assim, Bárbara, calma, você precisa pensar, você precisa organizar seu pesquisa. Calma, ela foi uma fofa, né? Calma.
E aí, a Isabela, na época, isso foi segundo semestre de 2015. A Isabela me mostrou o dossiê interpretativo do IFAM, que tinha acabado de ser publicado. E ela falou assim: olha que lindo que ficou o material, leva para casa para você ler com calma. Quem sabe um tema não surge daí. Tá ouvindo? Sua imagem tá toda. Não, estou ouvindo perfeitamente bem. Tá. Aí, o que aconteceu? Eu levei o dossiê interpretativo do IFAM, tá até aqui bonitinho, levei para casa e comecei a folhear. E aí, nesse processo de olhar o dossiê interpretativo do IFAM, que é o registro do Mamulengo, Babau, Cassimiro Coco, como patrimônio material do Brasil, na hora que eu abri o documento, me chamou a atenção o pouquíssimo número de mulheres brincantes. E eu acho engraçado pensar nisso, porque hoje, tanto tempo depois, eu acho que se eu não tivesse passando pelo meu contexto pessoal de divórcio, de pensar o meu lugar de mulher, aqueles dados não teriam me incomodado tanto como me incomodaram pela minha situação pessoal. Porque quando eu abri, eu falei, gente, mas espera aí, no Rio Grande do Norte foram identificados 40 bonequeiros e uma única mulher, Dona Dadi. Em Pernambuco, 27 bonequeiros, 3 mulheres, todas brincantes da nova geração, que aí foi Tamires, do Mamulengo Teatro História, do Mamulengo, a Edjane, do Mamulengo Nova Geração, e a Cida. E aí, no Distrito Federal, dos 8 bonequeiros, 7 homens e a única mulher, a dona Neide de Nazaré, viúva do mestre Zezito. Então, esses dados me incomodaram. E eu fiquei, poxa, peraí, desse tanto de mulher aqui, eu quero saber quem são essas mulheres de Glória do Goitá. Aí, primeiro contato da leitura foi com o livro da professora Graça, do livro da Dona Dadi, foi importantíssimo. Então, eu fiz essa pesquisa antes de viajar, antes de ir para o campo. Eu tinha lido a dissertação da Isabela sobre o Mamulengo aqui no DF, a tese dela em inglês. Meu inglês é bem ruizinho, mas foi trancos e barrancos, consegui. E o dossiê era minha leitura, e a dissertação e a tese da Adriana Alcuri. E a Keise Helena me emprestou o livro do Hermílio Borba Filho, Fisionomia e Espírito do Mamulengo. Ó, já tem uma pergunta aí. Na verdade, a Babi, acho que é Babi, né? Ela tá dizendo, e se a gente parar para pensar, boneco sempre foi brincadeira, imposto socialmente para as mulheres, né? Acho que é isso. Babi, o que acontecia é que eu percebi indo para o campo, conversando com as mulheres, lendo sobre, é que as mulheres sempre estiveram presentes na brincadeira, mas nos bastidores, seja costurando boneco, seja participando ali da forma de organização da brincadeira. É bem recente esse outro lugar que a mulher ocupa como brincante, como ir lá para dentro da tolda, como no caso da Neide, auxiliando o mestre Zé Lopes, ou a Maria José, mulher do Miro, que Maria José faz tudo, gente. Ela é uma mulher incrível. Ela fala e ela faz a preocupação dela com a parte financeira, né, da estrutura. A estrutura do Miro é Maria José. Desculpa, eu acho. Então, assim, foi esse... Ai, tá ruim aqui. Opa, tá aqui. Ei, ficou... Agora então, você deu uma pausa, antes de você falar, eu queria dar só uma boa noite aqui pro Wagner Oliveira, que é sobrinho do mestre Pedro Boca Rica, que toda noite está aqui na nossa live, dá uma boa noite para ele. Mas continue, porque eu queria ouvir mais de você sobre o seu trabalho. Eu li, achei interessantíssimo.
eu tava vendo agora com as meninas, a gente tá num grupo de WhatsApp aí com 140, quase 140 brincantes, né? Mas só que as meninas têm um grupo aí só de mulheres, né? E eu acho que tem esse número, cento e poucas participantes. Como é que você vê isso hoje? Quando eu entrei em contato com você, eu estava muito intrigada com esse momento da pandemia, com as redes sociais. Porque do primeiro momento, assim que foi decretado a quarentena, aqui em Brasília, o Walter Cedro começou com o Botando Bonecos, terça e quinta. E aí você também junto aqui com a Cia Tecelões. Eu fiquei, gente, que interessante, porque o momento agora, se a gente for pensar, que era igual a professora Fabiana Lazari estava falando na live, a gente não sabe como vai ser quando... Porque o mundo não vai voltar ao normal, né? É um novo normal. Como é que vai ser o teatro? Como é que vai ser juntar todo mundo de novo? Né? E aí, de repente, nesse momento que a gente tá vivendo com tantas incertezas, vocês têm usado essas redes de uma forma muito interessante. Que aqui você, todos os dias, né, Anderson, tem algum convidado. Todos os dias. E tem dias que eu tô em casa, que aqui em casa a gente divide as tarefas, né? Minha esposa está trabalhando direto, ela não para, desde quando começou a pandemia, que ela direto no computador trabalhando, eu estou mais livre, né? Então, de manhã eu tenho que fazer almoço, eu tenho que lavar prato, eu tenho que fazer café, né? Então eu tenho que dividir isso com ela. As pessoas me ligam pela parte da manhã. Assim, olha, eu queria indicar uma pessoa, bota aí na tua agenda. Tanto que eu mandei minha agenda para você, você viu, eu fechei o final do mês. Eu já estou começando a agendar para o próximo mês. Quer dizer assim, eu acho isso muito, muito... Aqui no Ceará eu ia dizer isso, acho isso aqui muito massa, né? Muito legal, porque as pessoas estão produzindo, estão falando de teatro de boneco, e a proposta maior da TV Mamulengo é fazer esse resgate da memória cultural de cada brincante nesse momento e conectar um ao outro. Eu acho que é o maior momento de afeto que eu já vi, né? Você está conseguindo se conectar com as pessoas. Sim. Foi muito engraçado porque esse grupo das mulheres brincantes, agora chama Brincantes, eu acho que no começo eu não lembro o nome dele, mas a proposta era a gente se encontrar em abril para a ocasião de visitar a Dona Dadi. Seria 19 a 21 de abril, se eu não me engano. E estava naquele processo de grupo de WhatsApp, então estava aquele foco assim, Dona Dadi, mulheres cara, agora assim, não sei quantas eram no começo, eu devia ter prestado atenção nisso, mas agora são 157 mulheres brincantes do Brasil inteiro. Tá uma coisa de doido, que é muito engraçado. De manhã eu pego o celular, tem, sei lá, 90 mensagens não lidas, eu fico, eita ferro, e textos, histórias, compartilhando, avisando live de quem, live, fulano vai pra onde. Tá assim, um movimento tão incrível, tão bonito de ver, e ao mesmo tempo tão rápido e difícil de acompanhar, que é engraçado, que é essa coisa que eu tô comentando aqui, que é essa interatividade, olha para cima, olha para baixo, olha os comentários, bota coração, né? Faz carne, bota menino no quarto trancado e limpa a casa, como você estava falando. Tô com as atividades domésticas, a agenda, tudo bonitinho, tudo ao mesmo tempo agora. Eu corri para aqui pro horário aqui para não perder, porque a minha esposa está lá trabalhando no computador desde a hora que se acordou. Ela não para, né? Ela coordena uma organização não governamental e nesse momento eles estão fazendo auxílio junto com o pessoal da CUFA para as favelas. Então tem que correr com toda a documentação para não perder as cestas de alimentos que eles estão distribuindo aqui pela região, né? É muita coisa. Então, olha, eu quero comer uma pizza. Vai fazer a pizza. Eu fui fazer a pizza, voltei para cá. Tem que conversar, não posso perder o horário com a Bárbara. Tem que correr. É tudo ao mesmo tempo. Tudo ao mesmo tempo. Tudo ao mesmo tempo. E ao mesmo tempo, esse momento de tudo ao mesmo tempo faz a gente também parar e pensar, nossa, como a gente é privilegiado. Como a gente é privilegiado de poder ficar, de poder parar, de poder se cuidar. Eu estava conversando isso com o Walter Cedro, falando de, Walter,
tanto morador de rua. A professora Fabiana Lazari, na live dela, estava falando sobre o circo. Aqui em Brasília tem no mínimo 9 circos parados desde o começo da pandemia, passando necessidade, não consegue ir embora, não consegue e fica naquele espaço, sobrevivendo com boa vontade e com a caridade dos outros. Olhe, você agora tocou num assunto que para mim está sendo também algo que a gente está tentando ver aqui como é que faz, porque nós estamos pensando nos mestres brincantes do teatro de bonecos, como é o Zé Doido, por exemplo, que é daqui de Parajuru, do município de Beberibe, daqui próximo a Fortaleza, que vive da brincadeira de boneco dele. Ele vive disso. Né? Eu falando com ele, eu disse, seu Zé, o seu trabalho de quê? Eu digo, eu armo a minha tenda e vou fazer meus bonecos. No final de semana eu vendo uns peixes para ajudar a renda. Mas a renda, ele disse, meu trabalho é o teatro de boneco. Peixe é só para ajudar. Né? Então, a dificuldade que ele está passando, certo? Porque ele já é um senhor de idade e vive do boneco e agora não pode se apresentar. E eu tento movimentar aqui dentro dos grupos para a gente tentar ver o que a gente pode fazer para ajudá-lo, entendeu? Porque eu não queria colocar aqui a situação dele, que a situação dele é bem difícil. É bem difícil mesmo. Uhum. É algo que me preocupa. Cara, essa pandemia é muito esquisita. Eu tenho 2 filhos, um de 10 anos e outro de 6. E eu fico tentando explicar para os meninos como é complicado, vamos lavar a mão toda hora, papapá, máscara. Mas um dia desse eu fui no supermercado fazer compra, tava lá toda a psica do álcool gel, e quando eu vi, eu tava de bruço em cima do carrinho, tipo olhando assim, e eu fiquei, caramba! A gente é muito bizarro, porque peguei, não, lavei, nossa, é aqui, peguei, outro pegou, é muito rápido, é muito assustador. Muito, 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 muito. E aí você pensa, você comentou quando eu fui para Pernambuco fazer a pesquisa, foi no contexto da FENEARTE. Então imagina uma FENEARTE pós-pandemia. Como? Cara, aquilo ali é louco, aquela feira ali eu acho maravilhosa aquela feira. Eu sou apaixonado pela FENEARTE. Eu tive a oportunidade de conhecer a FENEARTE quando eu fui para Olinda, fui para a casa do Fernando Augusto Gonçalves, que é diretor do Mamulengo Sorriso. Passei um mês na casa dele, grande Fernando Augusto, é um grande amigo, tem um carinho enorme. E eu fui a convite dele e chegou lá, assim que eu cheguei no primeiro dia, ele disse, olha, eu tenho um trabalho para você. Você vai reformar 8 bonecos gigantes lá no Museu do Mamulengo, que ele era diretor do museu. Você vai reformar, vou lhe dar um mês de aula aqui, você vai ter um mês de aula comigo, lá no Museu do Mamulengo, e você vai aprender com Cida Lopes. Eu digo, tudo bem. Olha. Né? Seguinte, na verdade, quem me ensinou foi a Cida, porque ele não tinha tempo, né? Ele não tinha tempo para parar para estar ensinando. Ele chegava lá, dava as ordens, você faça isso, isso. A Cida vai te orientar. E a Cida pinta muito bem. Ela tem uns traços de pintura também. Cara, é impressionante. Eu vi ela pintando as rosazinhas nos bonecos de dentro, na roupa dos bonecos, e dando aquele sombreamento. Eu disse, Cida, como é que tu faz isso? Aprendi muito com a Cida. Foi maravilhoso. E aí você pensar, como é que volta? Como é que faz uma FENEARTE de novo? Quando eu nunca tinha ido à FENEARTE, nunca tinha ouvido falar. E aqui em Brasília não tem nada parecido com a FENEARTE. Eu comentei isso com o Walter Cedo, não, mas a gente tem aqui Tem não. Eu falei, não tem não. Tem engarrafamento de gente do corredor na FENEARTE. Eu lembro de ficar. Pelo amor de Deus, aquilo é. Carnaval quase, de você não conseguir abrir os braços. É verdade. Eu passei um dia inteiro lá, eu cheguei de manhã, só saí à noite. Passei um dia inteiro lá. Nunca vi coisa parecida. E é uma feira que me chamou, que foi muito, para mim foi muito impactante, porque até então eu estava tendo um olhar do Mamulengo diferente do que a FENEARTE me mostrou.
Porque ali na FENEARTE, quando eu vi lá tinha uma galeria dos mestres, que eu fui na barraca do mestre Zé Lopes, passava o dia com ele, tinha a barraca da Associação de Glória do Goitá, o Miro estava lá na barraca dos mestres. Então, além do espaço do stand, ainda tinha um outro espaço de oficina, o espaço de apresentação, o espaço de troca. Eu nunca vi coisa parecida, de verdade. Assim, Eu também acho aquilo ali uma coisa belíssima, mas é uma loucura mesmo. Tem hora que você se perde ali dentro. É. E aí também foi uma coisa que eu comecei fiquei hoje até ouvindo a live da professora Fabiana, de pensar essa questão da produção, que começou a entrar o Mamulengo e esse contexto na minha cabeça na visita da FENEARTE, que era entender a questão da sazonalidade também. Você produzir bonecos para vender ali naquele espaço e você considerar que aí lá em Pernambuco, né, tem a FENEARTE, depois tem a FENAROL, que é uma feira menor, mas é um espaço que você tem para vender os bonecos, para divulgar o seu trabalho também, né? Divulgar o seu produto, conhecer, integrar outras pessoas. E aí, nesse contexto de hoje em dia, dá até um pouco de pânico e aflição, assim, como é que fica? Como é que vai ser? Quando é que a gente vai poder? Porque é muita gente, imagina, não, bota máscara. Não, não é bota máscara não, gente. Não é bota máscara e sai, não é isso não. Como é que faz? É verdade. É. Mas aí você foi até Glória. Foi. Então, na primeira viagem que eu fui, eu cheguei nesse contexto, no contexto da FENEARTE. Então, fiquei nesses 11 dias de feira direto por lá. E aí, nesses 11 dias de feira, eu ainda estava um pouco sem foco, o que investigar. Porque eu tinha preparado questionário, eu estava me achando a moça do censo do IBGE do Mamulengo. Plaquetinha, assim, seguindo as pessoas. Oi, você pode participar da minha pesquisa? Eu lembro até do mestre Zé Lopes, assim, uma hora que eu sentei no stand dele, ele falou assim, mas vem cá, você vai pesquisar as mulheres, é? Eu falei, é. Aí ele falou, mas o que você sabe da tradição? Aí eu, por que, mestre? Ele falou, você vai falar da nova geração, mas você tem que entender a tradição. Aí eu, né, mestre? Tem razão. Ele falou, não adianta você já conversar com o Cida, você já ir conversar com... Você tem que entender como é a brincadeira, como é que... E ele, assim, todo tranquilão, falando, foi muito engraçado. Teve um dia, e tem várias coisas que aconteceram na FENEARTE que aconteciam, eu não sabia como trabalhar os dados e como colocar no trabalho, sabe? Por exemplo, tem um que foi um dia na barraca do mestre Zé Lopes, estava só eu e ele, e eu sei lá, sentei e vi uma boneca assim de baixo para cima e vi que a boneca tinha calcinha. Aí eu levantei e fiquei levantando assim a saia das bonecas. Eu falei, nossa, elas têm calcinha. Comecei a mexer em todas. E ele sentado assim, ele, mas você fica levantando a roupa das pessoas assim para ver as calcinhas? E aí, de repente, lá na barraca, eu entrei no lugar de vendedora e as pessoas passavam e eu ficava, gente, vocês já viram as bonecas do Mestre Lopes? Tem calcinha. E ficava levantando e mostrando para as pessoas. E comecei a virar vendedora na barraca, falar e mostrar. E o mestre estava tocando acordeon com a Julinha. E eu toda empolgada, mostrando e vendendo e falando. Gente, eu sou a Bárbara, eu sou do Brasil, eu estou aqui pesquisando. Blá, blá, blá. E eu achei engraçado isso, porque eu venho meus pais são comerciantes, meus pais tinham uma padaria aqui em Brasília. E fui criada desse ambiente de comércio. E achei interessante porque quando eu estava lá na FENEARTE, eu fiquei meio que confusa, sem saber o meu lugar de pesquisadora, o meu lugar de pessoa empolgada, o meu lugar de pessoa que fala demais, porque queria bater papo o dia inteiro, e batia papo, fiz amizade com um argentino que vendia pastel, e ficava conversando com o cara, falando da feira, perguntando de faturamento. E aí, no final do
dia eu me sentia muito mal, porque eu falava, gente, eu não tô me organizando, eu tô perdendo foco, eu não sei fazer pesquisa, tá ruim, não tá certo. Uma ansiedade muito grande, só voltando aqui em Brasília, porque eu não sabia o que fazer com tanta coisa, com tanta fotos, muitas imagens, não sabia o que fazer com os dados. E aí esse processo foi até engraçado, porque quando eu fiz a qualificação, na qualificação eu tinha feito já minha segunda viagem, só que o processo da qualificação eu estava relatando a primeira viagem ainda para Pernambuco. E aí na qualificação eu botei uma imagem, um slide de um cérebro dentro de uma frigideira fritando. E aí eu mostrei para a Branca, gente, esse aqui é meu cérebro, esse aqui sou eu tô fritando ainda, porque eu não sei o que fazer com tanta coisa, não sei o que fazer com tantos dados, porque foram muitos atravessamentos, muitos afetos, e aí você perceber que o Mamulengo e que o teatro é interdisciplinar. Eu agora, eu estou no doutorado em artes cênicas na Universidade de Brasília. E lá no processo da banca, quando eu participei do processo seletivo, a banca perguntou, Bárbara, por que aqui? E aí agora, na altura dos meus 38 anos de idade, eu tive mais segurança para falar, podia ser em qualquer lugar, porque o conhecimento ele não é fragmentado, a gente não usa viseira assim, ó, é nas cênicas. Não, é desenvolvimento sustentável. Não, é administração. Não, é turismo. Não é assim mais. Não pode ser assim. Porque aí você percebe, poxa, Mamulengo, Fenearte, turismo, tá tudo interligado. A gente tem que aprender só o que fazer com esses dados e tentar, nem sei explicar o que é, mas é só entender e aceitar que são muitas referências ao mesmo tempo, né? Mas aí você centralizou na questão das mamulengueiras de Glória do Goitá, né? Sim. Nascida, na irmã dela, na mãe dela, na Edjane, e nos grupos que lá surgiram e que as mulheres são as protagonistas na questão da brincadeira, do Mamulengo. Pois fala um pouco pra gente como é que foi isso, então. Bom, nesse primeiro momento da Fenearte, eu tive contato com tudo isso que eu estou falando, que eu nem soube o que fazer. A segunda viagem, e assim, eu sou a pesquisadora que tem 2 filhos, então as viagens para mim, eu não posso ficar 6 meses no campo. Não tenho condições, nem financeiras, nem estruturais, nem nenhuma, não dá para mim fazer uma pesquisa etnográfica, né? Então, minha pesquisa foi pontual. Eu tenho 15 dias, eu tenho 11 dias, eu tenho 7 dias, é o que dá. Então, a segunda viagem, quando eu fui lá para a Glória do Goitá, eu fui, primeiro momento, conversar com a Edjane, lá no Museu do Mamulengo. E aí, investiguei, perguntei a questão, como é a mulher brincar, como são as que... Fui esse momento de entrevista. E depois fui na casa da Cida. E a Cida estava trabalhando lá no Espaço Tiridá, pintando bonecos gigantes. E, puxa, Cida, deixa eu ir com você. E aí a gente ia juntos, eu saía lá de Glória do Goitá até Olinda, então tinha aquele momento de eu dirigindo, conversando com ela, e não estou tabulando o que a gente está conversando, né? E é aquele afeto, aquela troca e aquele lugar de eu, Bárbara, mulher, mãe de 2 filhos, Cida, mulher, mãe de 2 filhos, e a gente trocando gracinhas, o que as nossas crianças fazem. Foi muito engraçado a gente falando das ansiedades que a gente tem enquanto mãe também, de, poxa, mas com tantos anos eu vi na internet que tem que fazer tal coisa, meu filho ainda não faz, será que eu estou errada? A gente foi falando tantas angústias, compartilhando tanta coisa, e foi muito interessante porque toda a leitura que eu tinha, teórica de Mamulengo e de feminismo, eu deixei ela de lado para só perceber, para vivenciar e permitir o afeto e ser acessada por ele, abrir os poros, os ouvidos e ter uma identificação com a Cida, com o Neide, com Larissa. E foi até engraçado porque esse livro aqui, ó, Memórias da Plantação, Grada Quilomba, ela está falando
disso, falando sobre esse lugar da pesquisadora, desse não ter essa quebra de pesquisadora e investigado, e serem pessoas, e terem afetos, e terem trocas. Nossa, então é muito engraçado pensar toda a experiência do mestrado, tanta coisa que me aconteceu, e eu estou no doutorado e eu ainda estou processando o que eu vivenciei no mestrado. Dá um pouco de aflição, na verdade, tô rindo de nervoso, mas dá um pouco de aflição, porque eu fico, gente, tem tanta coisa ainda que eu posso olhar para trás e refletir sobre essas novas bibliografias, essas novas teorias que eu tenho lido, e, enfim, é muita coisa ao mesmo tempo, né? Porque eu estava comentando com uma amiga, a gente fazendo essa videochamada, e aí eu comentando com ela a minha dificuldade de não saber olhar para a cara, não sei o quê. E ela, Vanessa, ela faz a doutorado em antropologia aqui no UNB, e a pesquisa dela é sobre os espaços urbanos, os parques urbanos. Então, como é que ela vai fazer uma pesquisa sobre espaços urbanos, parques, em momentos de pandemia? Ela está pertinho de qualificar. E aí a gente estava falando sobre isso, desse momento de você ter essa demanda pragmática de trabalho, eu tenho que fazer isso, eu tenho que... Mas não tenho. De repente, a prioridade agora é fazer um feijão, lavar o cachorro, limpar a sua casa, cuidar dos seus, se preocupar. E, na verdade, o mundo não parou. O mundo ainda continua girando. As coisas estão acontecendo, não no mesmo volume, mas não parou. É muito assustador. Acho que o ideal é pensar menos, porque a gente dá muita piração. Eu tô tentando vou dizer uma verdade para você, certo? Diga. Não tem como fugir desse assunto da pandemia, porque é o momento que nós vivemos, né? Não tem como. Se você abre a internet, você vai ver esse assunto. Se você liga a TV, se não for uma televisão fechada, se for aberta, você vai ver o assunto da pandemia, né? Até agora, você falou aí no início aí da questão das lives, né? Do Mamulengo Sem Fronteira, da CT Celões, né? E eu estava logo no começo, eu acho que o Walter começou no 30. Agora travou. Travou aqui para mim. Eu estou te vendo só a tua imagem, estou parado, não sei se você está conseguindo me ouvir. Tá me ouvindo? Tô. Pronto. Então, pronto, né? Voltando aqui. Então, ele começou no dia 30, no dia 1º eu comecei. Coisa assim, né? Eu tava cansado de entrar nas lives logo no início e todo mundo falando de pandemia. Travou de novo. Vamos conversar por prestação. Outra coisa que Para trabalhar bonito. começa a conversar por prestação, né? Ele vai travando, você vai pouquinho em pouquinho conversando. Então, eu estava cansado de ouvir tanta gente falando de pandemia, de lava-mão, de não sei o que. Não, eu quero falar de boneco. É o que eu quero falar. E eu quero falar, como a TV Mamulengo foi feita em 2014, foi criada em 2014, no canal do YouTube, para fazer o Resiste à Memória Cultural, eu digo, eu vou trazer a TV Mamulengo pro ao vivo, né? Aqui para esse lance das lives, para as pessoas falarem. E impressionante, pegou uma proporção muito grande, né? Assim, eu até me assustei, às vezes, cara, porque às vezes realmente, por exemplo, hoje, por que eu convidei você para vir hoje? Você não estava agendada para hoje, né? Mas o convidado de hoje me ligou hoje de manhã, né? E disse, olha, eu esqueci que hoje é dia dos namorados e eu não vou poder fazer a tua live. Eu disse, pronto. Eu vou ver se alguém puxa alguém para cá, para hoje, para poder não ficar o buraco e tal, porque eu sei que lá na frente eu posso conseguir uma pessoa que fique. Mas é esquisito, o negócio lance é doido. Né? Realmente a ideia era tentar a gente trabalhar mais um pouco a nossa saúde mental, né? Nesse momento de pandemia.
O lance, e graças a Deus, o Wagner tá aí, que é um grande bonequeiro, construtor de bonecos, né? O Wagner Oliveira, que é sobrinho do mestre Pedro Boca Rica, que eu percebo que todas as noites ele tá aqui, todas as noites ele participa, né? E ele disse para mim, ele ligou para mim e disse, olha, como ele trabalha na roça, né? Ele trabalha na plantação, ele disse que vai para a roça de manhã e quando volta no final do dia já sabe que 7 horas ele tem que estar pronto porque vai começar a TV Mamulengo. Porque ele quer ver quem é que vai chegar, para ele conhecer, para ele poder participar. Né? Que legal. Olha aí. Que legal. E além disso, a gente faz esse registro dessa memória cultural para que ela não se perca. Né? Sim, sim. A ideia, quando eu pergunto para o Brincante como é que ele começou a fazer teatro de boneco, como foi com o mestre Gilberto Calungueiro. Gilberto começou a contar a história dele aqui e tem passagens engraçadíssimas, né? O Omar Rocha disse toda noite, eu também está aqui. Eu também. Né? O Gilberto Calungueiro, ele tem umas coisas engraçadíssimas, que ele disse, olha, meu pai só tinha 2 cuecas, eu rasguei uma, fiz a roupa do boneco, eu levei uma surra por causa disso. Olha que legal. Que são histórias que tá na memória deles. Né? Sim. Tá na memória deles. Então, e eles colocam aqui e fica registrado, né? Quantas pessoas não vão fazer trabalhos de faculdade, vou lá na TV Mamulengo, porque lá tem Zé Lopes, lá tem Cida Lopes, lá tem Mamulengo de Cheiroso, tem muita gente. Essa minha amiga ontem nessa conversa, ela estava falando assim, Bárbara, você já parou para prestar atenção que a gente está, nós, enquanto pesquisadoras, dentro do programa de pós-graduação na universidade pública, a gente está vivendo momentos muito interessantes. O primeiro deles é um governo como esse, de Jair Bolsonaro. Né? E aí, de repente, não basta ter um governo de Jair Bolsonaro como uma pandemia. E aí, de repente, você fica, nossa, mas eu entrei num programa de pós-graduação para falar sobre as mulheres brincantes. Não, você está num contexto histórico que precisa problematizar e precisa refletir, precisa entender esse todo que faz parte de onde você está. Imagina a Universidade de Brasília, que foi taxada como a Universidade da Balbúrdia e gente pelada. Não tem 3 dias que tinha saído nem sei como falar, mas eram os reitores sendo pessoas indicadas. E caiu isso, né? Ainda bem que nem aprendi, nem preciso saber falar do jeito certo. Mas sabe, é tanta coisa que aí você fica, não, peraí, mas não é só isso, é um todo, que é aquele negócio que eu tinha falado um pouco com você sobre as viseiras, né? Não posso usar viseira e falar, não, minha pesquisa é em arte cênica, só me interessa a dramaturgia, só me interessa o enredo. Não, mas peraí, mas quem são essas pessoas? Onde elas estão? O que é uma penearte na vida delas? Não, mas minha pesquisa é só sobre mulheres brincantes, só sobre como... Não, é tudo assim, é num todo muito maior. E aí, na altura do campeonato, a gente perceber a importância das lives, a importância dos grupos, a importância de se associar, de se agrupar na altura do campeonato, né? É bem doido. É. E a gente vai... Peraí. E tem mais, minha filha! A gente bota um boneco danado aqui nesse negócio dessa live. Todo santo dia, tá certo? Tudo bom, Bárbara? Ele é mudo. Tudo bom com você, Bárbara? Tudo bem. Desculpa, travou, veio tarde. Tá. Mas tá tudo bem. Tudo bem, então. Mora em Brasília, é? Brasília. Guará. Fala-me, Nossa Senhora. Guará. Fala-me, Deus. Satélite. O negócio aí tá sério. Aqui é sério. É cidade satélite. Cidade satélite. Como é que é isso? É uma cidade? É uma satélite? O que é isso? Vem de lá, é cidade? pra cá. Como é que é?
Pois é. Tem... Se eu Vou dizer uma coisa pra você. Guará, ele não sai com placa Guará, ele sai com placa Brasília. E aí? E aí? E aí, Tem que cadê minha botar o... identidade guaraense? Olha aí, meu irmão, pelo amor de Deus. Ó, vou dizer uma coisa. Você tem que botar um boneco danado aí, minha filha. Ah, não boto ainda não. Você já deve saber que aqui no Ceará botar boneco é arrumar confusão. Aí é? Ah, minha filha, você sabia não? Não. Se você chegar em Fortaleza e dizer assim, a Bárbara bota boneco, o pessoal pensa que ela vai comprar uma briga com alguém. Ué, por quê? É cultural. Depois Botar que... boneca. Olha, vou deixar o Andrés voltar, mas depois eu te ligo e te conto essa história bem direitinho. Me conta, fiquei Tá curiosa. certo. Tá. Não, é sério. Eu já contei essa história aqui 2 vezes. Se eu contar a terceira, o pessoal vai me dar uma porrada aqui. Mas Conta a terceira, por favor. olha aí. Vamos lá para a terceira, então. Ó. O pessoal ela tá pedindo. Eu já contei aqui na TV Mamulene por que botar boneco no Ceará se entende por confusão. Tá certo? Vamos lá. Antigamente se dizia brincar boneco. Certo? O brincante vai brincar boneco. Então contratava o brincante. Eu estou resumindo aqui porque eu já contei. Contratava. Não, mas... Não, vamos lá, eu vou contar. Então eu vou contar. Vai lá. Quem quer o picote inteiro? Levanta a mão aí. É o capaz de ouvir o não, já conhece. Vai ficar igual aquela história do Ariano Suassuna, lá da Compadecida. Lá vem ele com a mesma história. Né? Mas eu vou contar para Bárbara. Vou contar só para ti, Bárbara. Vou contar só para ti. Conta. Antigamente, aqui no interior do estado do Ceará, existiam as pessoas que brincavam boneco. Era assim que era chamado. Eu acho que em alguns lugares era também brincar boneco. E o seguinte, o dono do comércio, do bar, da bodega, do botequim, contratava um brincante para brincar boneco. Para ele poder vender cachaça. Certo? No Mamulengo, ou no Casimiro Coco, como assim o pessoal fala, certo? O brincante chegava, armava sua tolda, sua tenda na bodega, o comerciante vendia sua cachaça para as pessoas assistirem e beber cachaça. A finalidade era vender a cachaça. Certo? E ficavam dois bonecos, um numa mão e o outro na outra. O João Redondo e o Cabo 70, né? Ficavam os 2 personagens lá, cada um com um cacete na mão, batendo um no outro. Então metade do bar torcia por um boneco, a metade pelo outro boneco, certo? E o cacete comendo, né? O boneco tacando um cacete um no outro, né? E os caras bebendo cachaça. Metade do bar torcendo por metade. Ia terminar como essa brincadeira? Não sei. Todo mundo bebo, metade torcendo por um boneco, a outra metade terminava em briga. Né? No outro dia, a comunidade, como era muito pequena, as pessoas saíam comentando, né? Ontem fulano foi botar boneco no bar do seu Zé e teve a maior briga. Então, se tem a ideia de botar boneco, é confusão. Aqui, se disser assim, essa mina é bonequeira, vai entender que ela é confuseira. O primeiro entendimento que tem é de confusão, de briga. Não é de brincar boneco, não é. É de briga, é de confusão. Por isso que aqui, quando vier no Ceará, as pessoas vão entender que botar boneca aqui, Bárbara é uma bonequeira. Bicha bonequeira. Sabe? É porque ela gosta de confusão, ela gosta de encrenca. Eu vou repetir isso aqui para você, porque é o seguinte, vai já cair, mas vou repetir bem rápido. Quando eu fui alugar a casa que eu moro, eu disse por um dos rapazes que eu trabalhava com teatro de boneco. Aí ele disse pro dono da casa que eu era bonequeiro. Aí o dono da casa não queria que eu alugasse mais a casa. Ele não queria mais alugar a casa para mim, porque eu era confuseiro. Você é confuseiro. Ih, esse cara aí encrenca, bebe, faz bagunça. Por aí. Ó, nós vamos cair agora, porque já falta poucos segundos. A gente vai ficar naquele estático, bem arrumadinho.
porque vai cair agora. A gente volta, tá certo? No segundo bloco, pra gente conversar, tá bom? Beleza. E eu convido todo mundo para voltar junto aqui, tá certo? Gente, volta. Vamos ficar parado, falta 5 segundos. Vamos pra live. Olha, vamos